bem, e o Nuno Moreira foi anunciado como reforço do Vasco e falou pela primeira vez como jogador do clube. Cadê? O que eu conheço do clube é que tem tradições portuguesas, é um clube muito grande com muitos adeptos, com muita fome de ganhar títulos e eu espero poder ajudar. Eu acho que a minha ansiedade aumentou no sentido em que, depois de eu ver o jogo no São Januário contra o Botafogo, queria muito estar lá dentro, porque realmente foi um ambiente incrível durante o jogo todo, então eu acho que estão altas as minhas expectativas. Gente, o match perfeito, Lucas Pedrosa. Verdade, Ele com esse sotaque português ali na frente da Cruz de Malta. Estou muito feliz. Muito! Camisa Você tá 17 animado com aí, esse... ó, histórica do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo jogava com a 17 em Portugal, né? Então, assim, eu tô animado com o Nuno Moreira, acho que é um jogador que pode ajudar muito o Vasco da Gama durante a temporada. Como eu disse aqui, ele foi o melhor jogador da Liga Portuguesa em janeiro, é um atleta que vem conseguindo participar também de gols e dando assistências, fazendo gols, chutando de fora da área, que é algo que o time do Vasco peca muito nesse sentido. Então acho que é um ponto esquerda que tem muito a ajudar o Vasco da Gama, só 25 anos. Nuno Moreira, seja muito bem-vindo, estamos precisando. Você disse que ele seria já titular? Vamos lembrar quem que chegou e pode jogar contra o Flamengo no sábado? Garré e o Nuno Moreira. O Nuno já pode. Lembrando que o Paulinho está suspenso e o Tietê dificilmente vai conseguir jogar por conta da lesão que a gente trouxe ontem aqui no joelho. Então, assim, o Vasco, teoricamente, isso aqui é só achismo, deve ir com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton. Hugo Moura, Cocão, Coutinho. Na direita, o garoto Ryan. No ataque, o Verratti. E na esquerda é a grande dúvida. Se vai manter o Lucas Zucarelli ou se vai utilizar o Nuno Moreira, que já Quem você escolheria? Cara, depende muito, porque eu não O Zucarelli, ele ainda tá oscilando muito, Sim. né? Ele é um garoto, né, Fernanda? Ele tá fazendo suas primeiras partidas como profissional agora, completamente natural. É um jogador que eu tenho certeza que tem muito potencial para desempenhar no Vasco da Gama. Mas eu diria que pelo Nuno já estar em temporada e por ele estar vivendo uma grande fase com confiança, eu iria de Nuno já no sábado. Betinho, olha a nossa enquete hoje, ô Lucas Pedrosa. Você acha que a decisão de levar o clássico dos milhões para o Nilton Santos favorece quem? Lembrando que o primeiro jogo é Vasco-Flamengo, o segundo é Flamengo e Vasco. Então, se começa com o Vasco, o primeiro jogo mandante é o Vasco, escolheu levar seu jogo e agora confirmado, né, Lucas Pedrosa? Para o estádio Nilton Santos. Primeira opção, que está vencendo por hora, favorece o Flamengo. Segunda opção, favorece o Vasco. Terceira opção, prejudica os dois. Vamos começar a brigar. Eu acho que faltou uma opção. Qual? Faltou uma opção. Prejudica os torcedores, que pra mim é o maior prejudicado. No Espetáculo. caso ali seria prejudica os dois, né? Eu ia falar que essa pergunta ela tem dois viés. Ela tem o viés técnico. Ela favorece o Flamengo, que é o time mais rápido, e vai jogar num campo que favorece os times que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade no Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E é norte e sul, é isso? Exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Nilton Santos. O Vasco hoje, por exemplo, está treinando no Nilton Santos e treina também na sexta, para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí, o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro, ele vai perder dinheiro jogando no Nilton Santos. Porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior. Então, mesmo dividindo renda no Maracanã
Para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Venê, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de 2 milhões de reais. Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Newton Santos é zero. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Newton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar o Newton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca, ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre Vasco, entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Newton Santos, teoricamente até o momento 2 setores fechados, garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter tecnicamente algum tipo de vantagem com o Flamengo, e eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores, e no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. Venê, a gente consegue então enxergar aí uma informação do Lucas Pedrosa que é: também a escolha foi dos jogadores. O principal motivo foram os jogadores. Então a gente tem uma balança muito forte aí, entendendo que a diretoria do Vasco tem essa conversa, porque a gente sabe que tem alguns clubes que isso talvez não seria um marcador, né, para uma escolha. E o Vasco escolheu ser. Então, assim, a gente tem um ponto aí, como o Pedrosa falou, ele pode não concordar, né, mas que é uma escolha dos jogadores. E tem um outro ponto aí que eu acho que, na verdade, talvez o Vasco possa ter olhado, não é a questão do seu torcedor e da questão esportiva, e o campo favorece o Flamengo, porque a gente sabe que para um jogo rápido, para um jogo intenso, o sintético ajuda, né, a velocidade do jogo, mas olhar uma parte mais burocrática. Passa o ano inteiro implorando para o Flamengo para jogar no Maracanã. Eu tô falando o que eu ouvi, porque eu olhei a entrevista do Marcelo ontem. Passa o ano inteiro implorando para jogar no Maracanã. Aí, agora precisou jogar. O Flamengo não responde. Ah, então vamos fazer o seguinte? Então eu não vou jogar no Maracanã. Vai sair da zona do conforto do Vasco, mas também tira, entre aspas, a zona do conforto do Flamengo. Essa não é a minha opinião, tá? Essa foi a leitura que eu fiz, que eu acho que foi a cabeça do Vasco, foi nessas 2 esferas. Você concorda comigo, Venê? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha aqui ontem. Eu não vejo uma justificativa plausível para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando. Tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo, e não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então, eu acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim, no sábado de carnaval eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil, e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Ah, porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, isso o quê? Você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar tô olhando mesmo. Do lado do Vasco, entendeu? E ainda a tem escolha. o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o Vasco da Gama vai sair no prejuízo. Essa conta rápida que só o Pedrosa faz aqui, gente, né? E assim, não, pode pegar... que a gente não faz. Fernandinha, o estádio
gente é ruim da Santos matemática. já recebe menos torcedores, óbvio, a capacidade é menor. Sim. Com dois setores fechados, fechados. gente, não faz o menor sentido Posso falar? essa Eu vou dar minha mudança. opinião. Eu E acho sabe que que deveria vai- ser no Maracanã. Mas eu sou um instrumento de briga. Ô, Eu Fernanda, tenho que fazer essas brigadas. seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja em Niterói, seja em Nárnia, o Flamengo é favorito para esse duelo. E sabe o que pode acontecer? O Flamengo vencer, ou até mesmo com um placar elástico, e isso virar deboche entre os torcedores. E o Vasco da Gama não ganhou nada levando esse jogo para o Newton Santos. Pelo contrário, perdeu tal como perdeu o Flamengo, mas eu acho que o grande perdedor nessa história toda é o torcedor, é o espetáculo. Estamos falando de um campeonato que já não tem muito, sabe, aquela paixão do torcedor atualmente, que os estádios estão vazios. Aí tem uma decisão como essa, eu lamento. Mas eu entendo o Vasco, eu acho que o Vasco como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser. Mas as justificativas, a mim, Pra não me onde convenceram. quiser, não. Pra onde Porque quiser, onde não. ele queria, não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa. Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora, eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa. Eu também não vou concordar. Isso eu O concordo Vasco com o está Pedrosa. sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também.